Bom, retomando a nossa segunda parte do Inova Day, nós vamos abrir aqui para algumas questões para os nossos convidados. Alguém tem alguma pergunta a colocar? Eu vou colocar uma questão que já chegou aqui pela internet, da Silvia Cavicchioli, perguntando para o Luiz, e quer ouvir os comentários também do Marcelo, se o poder público apoia as ações da sociedade civil, se sim, como apoia, o que tem feito e o que seria desejável. Está funcionando aqui? Bom, na verdade, eu acho que a sociedade civil, na questão do refúgio, tem trabalhado de forma muito mais autônoma. Aí, as entidades que eu conheço, que trabalham com o tema, tentam se manter até de uma forma bastante independente e não dependendo, né, mesmo do auxílio direto do poder público. Mas existe um diálogo que vai se criando um pouco a pouco, com alguns níveis aí, de governo e com algumas iniciativas do poder público, que a gente até vê com bons olhos, mas que ainda são muito insuficientes, né, dentro do que a gente acha que é o necessário para trabalhar o refúgio da forma que ele merece, para que tenha uma reintegração efetiva desses refugiados quando eles chegam, né? Então, para dar alguns exemplos de algumas iniciativas interessantes, teve o CRAI, que a prefeitura montou, a nível estadual tem o Terra Nova, a Casa de Acolhida, que também tem assistência psicológica, existe, né, como o Marcelo falou, o CONARE tentando agilizar os processos e etc. Mas a verdade é que os desafios ainda são muito grandes aí, em termos né, de políticas públicas, para que se tenha realmente, que a gente possa dizer realmente que o governo dá conta de trabalhar o refúgio. E aí, para além da questão da burocracia, né, da construção do refúgio, mas trabalhar a questão social como um todo, a questão da moradia, da reinserção no mercado de trabalho, do acesso mesmo deles a outros serviços públicos. Então, a gente vê, hoje, existe um diálogo, né, aí entre a sociedade civil e o poder público, mas que a gente acha que isso ainda precisa ser aprofundado e muitas medidas ainda precisam ser concretizadas para a gente achar que a gente está começando a ter uma solução definitiva, né? Marcelo, quer falar um pouquinho? Bom, vamos pegar de cima para baixo, né? O governo federal tem um papel que é relevante, primeiro, de permitir que essas pessoas entrem no nosso país, né? Está meio indo na contramão de vários outros países que estão se fechando para a entrada desse tipo de estrangeiro, né? Porque esses mesmos países que estão se fechando para a entrada de refugiados aceitam outros tantos tipos de imigrantes, né? Então, a questão do refúgio é uma questão estritamente de interesse político e econômico. Eu permito que entre dentro do meu país quem eu acho que é interessante entrar, por algum motivo, no meu entendimento, basicamente político ou econômico, né? Então, o governo brasileiro, em âmbito federal, permite que essas pessoas entrem, trabalham na questão da proteção e da legalização dessas pessoas, né? Então, como eu falei lá atrás, todos eles estão aqui de forma legal, com documentação, podem trabalhar, estudar, enfim, né? Então, em âmbito federal, basicamente é isso, a proteção e a legalização, né? Quando a gente chega aqui embaixo, vem falar de governo do Estado de São Paulo, de prefeitura municipal, a gente vê algumas ações começando a ser feitas de 1 ano e meio para cá, né? A questão do refúgio no Brasil é uma questão já de 2 décadas, né? E a gente viu que o governo e que a prefeitura começou a se movimentar um pouco mais depois desses novos fluxos, principalmente por conta da vinda dos haitianos para cá, né? Quem não se lembra da vinda daqueles grandes grupos vindo de Brasileia que chegaram aqui na cidade de São Paulo ano passado, sem eira nem beira, né? sem nenhuma referência, né? Alojados às pressas em galpões de instituições católicas, vivendo de uma forma assim subhumana,
né? Dali para frente é que as coisas começaram a caminhar de uma forma um pouco mais efetiva, ainda a passos muito lentos, né? O Luiz trouxe aqui algumas iniciativas, como a do CRAI, pela Prefeitura, o Cefras, que é um convênio também com a Prefeitura, que é um albergue, né, para acolhimento de refugiados, via Prefeitura. O governo do Estado de São Paulo criou uma casa chamada Terra Nova, criou o SIC Imigrante, que é um lugar na Barra Funda que congrega vários trabalhos e serviços específicos para imigrantes e refugiados, né? Então, está começando a caminhar, a gente já começa a ver alguma luz no fim do túnel, né? Mas é preocupante ver que as ações não são minimamente compatíveis com a velocidade desses novos fluxos, desse crescimento de novos solicitantes de refúgio que chegam aqui à cidade, né? A estrutura que nós tínhamos de uma cidade de São Paulo que acolhia 600 solicitantes de refúgio é basicamente a mesma, né, de um fluxo hoje de 12 mil, 15 mil por ano, né? Então, assim, isso é preocupante, né? A gente começa a pensar o que vai se tornar isso daqui 5, 10 anos. Porque a tendência é essas pessoas virem cada vez em quantidades maiores para cá, né? Então, a questão da integração local dessas pessoas fica basicamente nas mãos da sociedade civil, né? E o apoio do governo, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, ainda é muito pequeno frente às demandas que estão aí postas, né? O ADOS mesmo, como eu falei, é um trabalho feito exclusivamente por voluntários, né? A gente não consegue ter nenhum tipo de apoio, né? Então, como a gente está vendo que passa a ter uma sensibilidade maior em âmbito estadual, municipal, principalmente em relação à questão da migração e do refúgio, a gente espera aí que, num curto espaço de tempo, esses órgãos públicos comecem a dar um apoio mais efetivo para essas organizações, né, que trabalham nesse processo de integração local, mais na ponta da lança mesmo, né? Muitas vezes a gente sabe que o governo não tem braços, não tem pernas para trabalhar nessas várias frentes, né? Então, que se apoiem mais as iniciativas que são feitas pela sociedade civil. Perfeito. Tem uma questão aqui que chegou do Luiz Ivata. Ele fala sobre quais programas assistenciais podem ser usados para esse fim. Ele questiona, inclusive, se o Bolsa Família, se eles não são elegíveis para o Bolsa Família, tá certo? Isso, de certa forma, empoderaria esse contingente aí de refugiados. Um comentário de vocês. Sim, como, né, tem uma série de serviços públicos que, na verdade, são acessíveis, não são só para cidadãos brasileiros, são para qualquer indivíduo, né? Então, o próprio Bolsa Família, essas pessoas têm sim direito a pleitear o Bolsa Família, desde que eles tenham lá uma inscrição no CPF e tal, eles estão aptos, se eles enquadrarem nos requisitos, a receber o benefício, né? Isso vale para o Bolsa Família, vale para uma outra série de benefícios sociais, acesso à saúde, acesso, enfim, a outros serviços públicos que a gente considera educação, para colocar as crianças nas escolas, na verdade, as creches também, né? Na verdade, o acesso aos serviços públicos é universal, assim, na Constituição brasileira, e isso vale para os estrangeiros também. Mas, desculpe interromper, só depois de reconhecido como refugiado, ou seja, aqueles processos de 2010 estão aguardando até hoje esse reconhecimento, eles não são elegíveis. Não, na verdade, tem nossa solicitação de refúgio, né? O Marcelo pode me corrigir se eu estiver errado. Eles já têm acesso ao CPF, à carteira de trabalho, e assim eles já podem acessar todos os serviços públicos e poder trabalhar com as garantias trabalhistas também, INSS, etc, etc, né? Então, na verdade, desde que eles pedem a solicitação, tem a solicitação ainda que provisória, eles já têm esse acesso aos serviços públicos, né? O que a gente vê que é uma barreira que vai além do acesso, né, teórico a esses serviços públicos é uma falta de conhecimento, de uma parte por eles próprios, de que eles podem procurar esses serviços públicos, de que eles têm o direito ao acesso, e mesmo, muitas vezes, da estrutura
enfim, estrutura do governo, não aí mais no nível das instâncias decisórias, mas no hospital mesmo, na escola, que às vezes você vê que uma escola não tem conhecimento, por exemplo, de que um estrangeiro pode se matricular. E aí tem que entrar com todo um processo para instruir, para que se saiba que essas pessoas têm o direito de estudar naquela escola, que elas têm o direito de serem atendidas no hospital. Então, existe um trabalho também de que esse acesso, na prática, seja concretizado. Né? Então, acho que é isso. O Bolsa Família, eles também têm acesso? Eles têm acesso ao Bolsa Família, se eles estão dentro dos critérios, eles é só solicitar e eles podem receber o benefício normalmente. Né? No limite, né? No limite, as únicas duas coisas que essas pessoas não têm acesso é votar e ser votadas. Né? Isso constitucionalmente. Né? Exceto isso, há brechas na Constituição que permitem o acesso dessas pessoas a, por exemplo, pleitear o Bolsa Família, pleitear um programa como Minha Casa Minha Vida, coisas desse tipo. Né? Como o Luiz já bem apontou, todos eles, isso para qualquer tipo de estrangeiro, com documentação ou não, todos eles têm acesso à saúde e à educação pública, independentemente de ter documentação. Né? A gente tem casos aqui, muitas vezes as pessoas se confundem e não compreendem bem o protocolo que os solicitantes de refúgio portam. Né? Isso gera assim, confusões enormes. Né? Há muitas empresas hoje que não contratam mais solicitantes de refúgio porque não consideram o protocolo um documento válido. Isso é um erro. Né? O protocolo tem o mesmo valor jurídico que um RNE, só que um é em caráter permanente e o outro provisório, mas juridicamente o mesmo valor. Né? Isso tem complicado ainda mais o processo de inserção laboral de solicitantes de refúgio, não de refugiados. Né? Muitas vezes as pessoas vão a consultas médicas, chega no guichê de atendimento, a pessoa chega lá com um protocolo, a pessoa fala assim, mas o que é isso daqui? Né? Eu sou um solicitante de refúgio. Tá, mas eu não sei o que é isso. Né? Assim, eu tenho certeza que isso reflete, né, a estrutura baixa, ainda insuficiente do Brasil para receber essas pessoas. E por isso que eu estou aqui ressaltando que é preocupante, né, porque o Brasil já lida com isso há 20 anos, né, e as pessoas que lidam diretamente com esse público, né, nos órgãos públicos, nos hospitais, nas escolas, nos bancos. Né? Há um acordo da Prefeitura de São Paulo com a Caixa e com o Banco do Brasil, por exemplo, para que essas pessoas possam ter acesso à abertura de contas. Muitas vezes elas chegam nessas agências e um gerente do banco fala assim, não, mas um solicitante de refúgio não pode ter conta em banco. Não, mas está aqui, ó, tem uma carta da prefeitura que eles portam e eles, mesmo assim, não aceitam. Né? Sim, é tudo muito confuso aqui. Né? Então, dificulta bastante, né, essas pessoas poderem se estabelecer aqui. Mas, via de regra, eles têm todos esses acessos. Na teoria, mas na prática, as barreiras são imensas. Chegou uma pergunta aqui do Roberto Pompei. Ele quer saber um pouquinho, saindo um pouquinho da questão do refugiado, ele quer saber a respeito o que tem sido feito para esse grande contingente aí de bolivianos que num passado recente a gente ouviu desse contingente está trabalhando em costuras, tal, sem documentação, em regime muito próximo de semi-escravidão. A pergunta dele vem no sentido de entender se isso chega a vocês e se vocês têm feito algum trabalho em relação a esse contingente populacional. Bom, a questão dos bolivianos é uma coisa que está à parte, né, está deslocada da questão do refúgio. Né? Eles são imigrantes econômicos. Né? Lá no ADOS mesmo, assim, o foco do nosso trabalho é para refugiados e solicitantes de refúgio. Né?
alguns bolivianos vêm nos procurar, mas uma quantidade muito pequena ainda, né? Tem outras tantas instituições em São Paulo e no Brasil que já trabalham, já prestando apoio para essa fatia da população, para essa fatia de imigrantes, né? Principalmente esse pessoal latino, né? A gente sabe, historicamente, né, que essas pessoas vêm para cá já mais ou menos com as suas vagas asseguradas para que eles possam trabalhar em oficinas de costura. Para mim, numa situação, não é que beira a escravidão, é um trabalho escravo, né? Essas pessoas vêm aqui, trabalham 17, 15 horas por dia, ganhando assim pouquíssimo, né? Muitas vezes sendo sujeitados por outros bolivianos mesmo, que já estão aqui estabelecidos há mais tempo e que fazem uso dessa mão de obra e os exploram, né? Bolivianos e brasileiros também, né? O que nos causa muito espanto é que, geralmente, os órgãos públicos sabem disso, né? Sabem dessa relação inescrupulosa que acontece dentro dessas oficinas de costura e muito pouco é feito, né? Relatos de pessoas que estão trabalhando numa situação insalubre, né? Em quartinhos de 3x3, sem ventilação, com fiação, passando assim de forma exposta por todos os lados, né? E alimentando um mercado interno que gera milhões, bilhões, né? Por que será que não se faz nada, né? É o que a gente tem que refletir, né? A quem essas pessoas estão servindo, né? A que fatia da população essas pessoas estão servindo, né? Por que não se fala nada da questão dos bolivianos aqui, né? Fala-se muito da questão dos refugiados e os bolivianos estão lá sofrendo há décadas, né? Numa situação de exploração e muito pouco se faz em prol dessas pessoas. Denúncias há várias, né? Diversas, né? Eles questionam, eles reclamam, mas na prática muito pouco é feito. Tem instituições como o CEDIC, que é uma instituição que tem um trabalho bastante sério ali no Tatuapé, que tem um trabalho junto com advogados que coletam esses reclamos desses bolivianos e de outros latinos, né, que prestam queixa da sua situação, mas, na prática, muito pouco é feito. E muitos acabam não questionando porque eles estão aqui sem documentação, então eles têm medo de ser extraditados, né? Então, muitas vezes, isso passa muito à margem, né, da mídia, enfim, muito pouco se fala disso, porque eles próprios têm medo, né, de se exporem, de procurar por uma polícia federal, de procurar por um órgão, por uma promotoria pública, enfim, com medo de serem extraditados. Mas casos há dezenas, há centenas, historicamente, e é uma prática que continua, né, sendo feita e nada muda. Eu queria complementar, né, dizer que a gente trabalha bastante com refugiado e tal, mas a gente vê, né, ou pelo menos eu gosto de ver isso como uma espécie da imigração, né? Como a gente já falou antes, muitas vezes um refugiado, né, está numa situação mais confortável do que um imigrante que ainda está em situação irregular, né? Essa questão da imigração e da maneira como eles ficam aqui irregular, etc., também tem toda uma relação com a legislação que eu já mencionei, que é uma legislação que tem muitas barreiras, né, na hora de reconhecer a migração como um direito, né? A gente vê que no mundo que a gente vive hoje, né, isso deveria ser para qualquer mundo, mas principalmente no mundo globalizado, a migração é um fenômeno que cresce cada vez mais e ela é um direito das pessoas, né? Historicamente, as pessoas migram. Nós somos, em essência, como seres humanos, somos migrantes, né? Somos todos descendentes de imigrantes aqui, os fluxos migratórios fazem parte da humanidade e eles acontecem até hoje, independente das barreiras artificiais das fronteiras.
E esses imigrantes irregulares aqui, eles ficam numa situação de vulnerabilidade tremenda, né? Isso também envolve como eles chegam aqui, como eles são explorados nesses ambientes. Muitas vezes, quando eles arranjam uma oportunidade de trabalho num desses lugares que vão explorar o que é, como o Marcelo falou, né, na prática, um trabalho escravo, efetivamente, eles tomam os documentos que eles têm, colocam uma série de ameaças ali, né, colocam eles numa situação até de desinformá-los, de dizer que se eles procurarem ajuda, eles vão ser deportados, eles vão presos, eles vão ser condenados à morte, e colocam uma série de ameaças que colocam as pessoas numa situação de vulnerabilidade cada vez maior. Então, é um problema grande, não é um problema pequeno. A gente vê até, trabalhando com isso no dia a dia, a gente sente por parte de outras entidades que trabalham com imigração, que existe até né, a invisibilidade deles tem se tornado maior, porque com essa atenção que está dada ao refúgio, se esquece desses imigrantes e que eles também estão em situação vulnerável. Então, são questões que a gente tem que ter em mente também e a gente tem que trabalhar, né? Apesar das nossas associações serem mais voltadas para o refúgio, a gente gosta de trabalhar essas questões juntos, né? O que eu vejo positivamente, tem aí, nos últimos anos, algumas associações dos próprios imigrantes de reivindicar seus direitos e trabalhar isso, que eu acho que começa a ter uma movimentação para que talvez haja uma mudança, mas a verdade é que essas pessoas ainda enfrentam muitos desafios, mesmo de preconceitos. Quer dizer, a gente sabe, muitas vezes, uma criança boliviana na escola, o nível de exclusão que ela sofre é muito grande, inclusive por parte dos professores e da estrutura da diretoria da escola, a gente vê casos, né, de discriminação aberta na sala de aula, de dizer para a criança que são filhos de escravos e tal. Então, são casos assim, que são até chocantes, né? E, enfim, a gente reconhece que existe uma invisibilidade grande, essas pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade extrema e a gente não tem tido muita atenção para esse tema também, que merece o devido cuidado para tratar desse tema também. Eu sei que o trabalho de vocês assim tem inúmeros desafios do ponto de vista da sustentabilidade econômica, da mobilização de pessoal. A pergunta que eu queria colocar é, do ponto de vista desses contingentes populacionais, sírios, colombianos, quais são os maiores desafios para que esse trabalho de vocês seja bem realizado, do ponto de vista cultural desses contingentes? A gente lida com pessoas com visões de mundo extremamente diversas, né? Pegar casos práticos. A gente tem dentro da instituição uma possibilidade de apoio psicológico, né? A gente foi falar com um grupo de sírios e colocar essa possibilidade de apoio psicológico, né? Eles nos questionaram o que seria psicologia, né? Falou assim, olha, essa palavra nem faz parte do nosso dicionário, né? Eles compreendem como saúde mental. Saúde mental, né? Falou, não, muito obrigado, essa questão a gente resolve no seio da nossa família, né? Então, a questão da família e da religião, ela se sobrepõe assim facilmente a qualquer tipo de apoio que nós aqui compreendemos de saúde mental, né? Então, a gente tem que se despir, né, dos nossos preconceitos, né? A gente tem que olhá-los não com as nossas lentes, mas com as lentes deles, né? Tentar entendê-los através da ótica deles, né? Senão é inviável, é impossível a gente fazer qualquer trabalho minimamente amistoso com essas pessoas, né? A relação deles no âmbito da família, o papel do homem, o papel da mulher, né? A gente vendo daqui, muita gente fala, são sociedades extremamente machistas, paternalistas, né? Mas isso faz parte, historicamente, do contexto social deles. A gente não pode aqui, de uma forma arbitrária, né, entrar com um processo de aculturação, algo de cima para baixo, né? Então, a gente tem que tentar entendê-los, como que eles olham essas questões sociais todas, para que a gente possa
minimamente tem uma relação mais harmoniosa. Eu peguei isso só a título de exemplo, né? Mas a complexidade é gigante, né? A gente uma vez foi fazer um evento, a gente inocente, né? Completamente inocente, isso há 3 anos, a gente fez uma festinha para entrega de certificados para os alunos de português, a gente fez uma porção de lanches lá com queijo e presunto, né? E aí a gente via uma porção deles abrindo os lanches e fechando, abrindo e fechando. Eu falei, meu Deus do céu, será que o lanche está estragado, né? E a gente foi ver, puxa vida, eles não comem carne de porco, né? Os muçulmanos não comem carne de porco, né? Enfim, os brasileiros se empantufaram de comer pão com queijo e presunto, né? São coisas que a gente vai aprendendo, né? A questão da religião para eles é algo fundamental, né? Da família e da religião é fundamental, né? E muitas vezes a gente aqui numa sociedade ocidental, né, que se diz mais avançada, mais descolada, mais avançada, enfim, né? Muitas vezes para quem está de fora é difícil assimilar essa forma deles verem o mundo, deles se relacionarem, né? Mas para a gente que lida com esse público na linha de frente, que lida com eles no dia a dia, a gente tem que se isentar de qualquer preconceito, né? Essa nossa visão muitas vezes egocêntrica e, enfim, etnocêntrica, né? Senão não dá. Queria dizer, né, que na verdade é um grande processo de aprendizado e é um aprendizado mútuo, né? As diferenças culturais elas existem e eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? Eu acho que isso enriquece, nos enriquece como pessoas, né? Nos enriquece como sociedade, nos enriquece como indivíduos e a gente tem muito que aprender com essas culturas também. Eu vou aqui, né, citar um pouco, eu estava com o Guilan, que é um refugiado do Congo, essa semana, falando numa empresa tal sobre a questão, e ele estava dando um depoimento pessoal dele sobre isso, e fizeram essa pergunta, né, do que tipo de choque cultural tem, e se ele vê uma dificuldade aí para integrar. Ele falou, pra gente a gente chega numa cultura completamente diferente da nossa, vendo coisas que a gente nunca imaginou ver, mas a gente encara isso como até uma coisa positiva. A gente vê que a gente pode aprender e manter o que a gente acha que é bom na nossa e aprender o que acha que a gente é bom no Brasil e faz esse processo aí de aprendizado. Isso vale para nós brasileiros também, né? Enquanto a gente está em contato com essas pessoas, com essa cultura, às vezes a gente vê uma coisa que, puxa, olha como eles trabalham essa questão, né? Eu acho que a gente também tem nossas falhas, é bom a gente ter essa humildade. Então, acho legal a gente esquecer, né? A gente sempre tem ali no pano de fundo da nossa mente, quando a gente fala de outros países, outras civilizações e tal, em algum lugar ali do nosso inconsciente está uma luzinha piscando, falando do choque de culturas e, enfim, dos conflitos que isso pode surgir, mas a gente tem que esquecer isso um pouco e a gente tem que ver que a gente pode aprender com outras culturas e o diálogo é possível, né? Então, a partir desses contatos, a ideia que a gente também gosta de trabalhar na Braço Cultural é que a convivência permita essa troca e que a gente possa ter um aprendizado mútuo. E é assim que a gente gosta de trabalhar essas diferenças culturais. É claro que existe aí como o Marcelo falou, até às vezes umas situações até que ficam engraçadas nesse processo, mas a gente vê que na verdade, um processo positivo e a gente tenta valorizar ao máximo que essas culturas mantenham vivas, né, e a gente possa ter um aprendizado em via de mão dupla. Vocês colocaram na apresentação de vocês a participação de algumas instituições de acolhimento, Caritas, que são vinculadas à Igreja Católica. Eu fiquei aqui pensando se há alguma restrição no acolhimento entre muçulmanos serem acolhidos por cristãos. Isso perpassa ou a situação de carência e desespero faz com que a gente nos una por sermos humanos, né? Ou seja, prescindindo dessa questão religiosa? Vamos lá. Bom, historicamente, que assim,
a vinda de muçulmanos sírios para o Brasil é algo muito recente, né? Mas a gente tem tido aqui a vinda de muitos muçulmanos da África, né? Muitos pensam que muçulmanos aqui são só do mundo árabe. Não, né? Principalmente o pessoal da região mais central, do norte da África, tem muitos muçulmanos vindo para cá também, né? Somália, Mali, Costa do Marfim, Camarões, tem muita gente desses países que são muçulmanos também, né? Sempre vieram, né? E sempre foram acolhidos por essas instituições católicas, né? Como a gente falou lá atrás, sempre tiveram um protagonismo nesse papel do acolhimento, do abrigamento, da moradia para esses imigrantes, né? Em todo esse contexto histórico aí de 50, 60 anos para cá, né? Mais recentemente, por conta desse fluxo de novos sírios vindo para cá, de palestinos, de iraquianos, enfim, a gente começou a ver também um posicionamento, uma abertura para o apoio de mesquitas, né, que começaram também a fazer um trabalho, né, à parte, mas que tem um fator que é eles apoiam preponderantemente os muçulmanos, né? As igrejas católicas, geralmente, elas apoiam o imigrante refugiado de uma forma geral, né? Os muçulmanos não, as mesquitas não, que eles não apoiem quem não é muçulmano, né? Mas até por uma questão de princípio deles, né? O apoio tem que ser antes para os irmãos, para os pares, né? Então, eles dão uma preferência para os muçulmanos, né? O que, por um lado, não é bom, né? Que é um trabalho que, às vezes, ele é seletivo, mas é um trabalho que está sendo feito, né? Então, essa parcela que estava meio que à margem está sendo atendida também hoje, né? Pelas mesquitas, que têm feito um trabalho bastante relevante e importante, principalmente agora, por conta desse fluxo grande de sírios, né? Os espaços de acolhimento na cidade de São Paulo são pouquíssimos, né? Há um gargalo muito grande. Hoje, com certeza, é o maior problema da questão do refúgio no Brasil, é a questão de falta de espaços de moradia. Eu não tenho dúvidas disso, né? De 4 anos para cá, foram criados 2 novos espaços, né? E o aumento de solicitantes de refúgio cresceu em mais de 2.000%, né? Então, assim, foi criado um espaço da prefeitura, que acolhe 100 pessoas, um do governo do estado, que acolhe umas 60, 70, e chegaram aqui, só no ano passado, 12.000 pessoas, né? Claro que eu não estou querendo aqui ter uma visão romântica, utópica, porque isso já é um problema nosso, já, né, para os brasileiros, a falta de moradia para os brasileiros, né? Historicamente, né? Longe de imaginar que um governo, nas suas 3 esferas, vá dar conta disso, né? Mas há tantos espaços públicos ociosos há tanto tempo, né, que eu acho que a gente poderia começar a repensar esses espaços, né, para moradia não só para os brasileiros, né, que não tem como pagar um aluguel, né, mas para esses imigrantes também. Acho que o Marcelo já falou bem aí, ó, já respondeu bem a pergunta, né? Essa questão, né, das associações, a gente não vê que existe uma barreira, né? Acho que a questão das mesquitas sim, né, existe aí uma priorização dos muçulmanos, mas como tem vindo um fluxo grande de muçulmanos também, às vezes acaba sendo uma questão necessária. Por um lado, tem essa questão negativa de ter uma seletividade e tal, mas, por outro, né, um muçulmano que vem e, às vezes, se sente muito mais confortável estando numa instituição da sua religião e não numa instituição católica, por mais que as instituições sejam abertas a acolher todos. Então, até vejo tem um lado positivo aí de ter uma diversidade de instituições religiosas e as pessoas poderem ir naquelas se sentem mais à vontade e se identificam, né? Eu acho que, não lembro até se foi você que comentou, Marcelo, não sei com quem que eu estava conversando, mas que nessa questão de acolhida, até uma parte dos sírios que vêm, que são cristãos ortodoxos, estavam procurando já a igreja ortodoxa, porque não se sentia à vontade seguindo, né, as regras
das mesquitas, né? E o mesmo talvez valha para as instituições católicas. Então, acho que é bom que todas acolham a todos, e é bom que tenha uma diversidade aí, que as pessoas possam, né, estar na comunidade na qual elas se sentem à vontade, que elas se identificam, e que, né, que no passado pessoal delas, elas têm uma relação mais próxima. Ok. Está chegando a hora da gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Luiz, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, foi muito bom tê-lo aqui. Marcelo, eu achei que ia valer a pena, tá vendo? Valeu a pena faltar lá no teu trabalho. Muito obrigado pela tua presença, obrigado a todos e até o próximo Inova Day. Obrigado.